Opa, aqui no vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre o despertar da consciência. Então, se tu assim se interessa por autoconhecimento, meditação, espiritualidade, né? Já deve ter ouvido esse termo, né? Despertar da consciência. E é um processo que muitos de nós estamos passando, mas tem muita gente que não sabe que é esse processo que está acontecendo, né? Então tem um pouco de confusão, assim, né? Às vezes a gente se sente perdido, a gente se sente meio que sem rumo, né? Sem saber o que fazer da vida, sem saber para onde ir. A gente perde algumas referências e é um processo bem delicado, né? E ao mesmo tempo muito bonito, né? E porque o que acontece de fato nesse processo é que o nosso senso de eu, o nosso senso de quem nós somos, ele começa a migrar de uma identificação com a nossa pessoa, nosso eu psicológico, né, o nosso eu pessoal, esse corpo-mente aqui, né, que tem esse nome, ele começa a sair desse lugar e migrar para uma dimensão mais ampla, né, que é a consciência que verdadeiramente somos, né. Então, só que essa consciência, ela é impessoal. Não há uma pessoa ali. É algo sem forma e sem personalidade. Então é como se a gente migrasse de algo que é basicamente concreto, né? O meu senso de ser o Otávio aqui, né? Com uma história pessoal, com referências, né, de passado, família, cultura, conhecimentos, né? Informações que foram acumuladas, né, durante a vida, habilidades, talentos, dons, enfim, virtudes e imperfeições, né? Então, o nosso senso de eu começa a desgrudar desse eu pessoal e começa a ir para algo que é vazio, que é não tem objetividade. Então, isso começa a trazer uma sensação de sem chão, né, assim. Então, a gente já não sabe mais exatamente quem a gente é, a gente passa a, a, a desconstruir, né, muitas coisas. A gente vê que muitas coisas que a gente construiu na nossa vida começam a cair como se fossem castelos de areia, né? Porque tiveram como base o ego, né, o eu pessoal. Então, como o nosso senso de eu está migrando do eu pessoal para a consciência que nós somos, então é como se fosse de migrar de algo para nada, né? Então, traz um desconforto, como se a gente estivesse meio que flutuando no espaço, assim, né? E isso tem uma série de implicações, né? Uma série de implicações na nossa vida cotidiana, na forma como a gente começa a olhar para os eventos da nossa vida, na forma como a gente começa a se posicionar perante as coisas, na forma como a gente começa a fazer escolhas, né, na vida. Uh, e essa série de implicações, né, faz parte aí de uma primeira parte de um retiro que vai acontecer agora domingo. Né, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Aí na parte da tarde a gente vai proporcionar a experiência direta, né? Ou seja, como que eu realizo essa consciência que eu sou, né? Porque a gente tem uma sensação de que é nós que estamos despertando, né? Nós como pessoa que estamos despertando. E só que na verdade é a consciência que está despertando em nós. Então, o que acontece é que o nosso eu pessoal começa a ser iluminado por essa consciência, que nós somos de fato, né? Verdadeiramente nós somos. Só que essa consciência não é uma pessoa, então a gente se sente meio desconfortável. A pessoa que nós somos, né? Aqui o Otávio, ela começa a ser iluminada. Então, nossos padrões, nossos condicionamentos, as historinhas que ficam rodando na nossa cabeça, né? Meus medos, meus apegos, minhas frustrações, tudo isso começa a ser exposto a essa luz. E essa parte é meio desconfortável, né? Porque a gente passou uma vida inteira guardando coisas no porão e daqui a pouco aquelas coisas começam a ser vistas, né? Então tem essa parte meio desconfortável.
Mas tem a parte muito bonita, né? Que é então a descoberta dessa dimensão muito mais ampla. É uma dimensão que traz paz para a nossa vida, traz o tal do amor incondicional, traz liberdade para a gente, né? Traz o que eu chamo de felicidade sem causa, um contentamento natural e espontâneo de apenas ser, apenas existir. Então a gente começa a migrar de um buscador para, digamos, um encontrador, né? Então a gente começa a encontrar aquilo que a gente teve anos e anos e anos buscando, né? E a gente buscou isso em muitas religiões, muitas doutrinas, muitos livros, muitas vivências, muitas coisas. E quem é buscador sabe, né? Anos de buscas, assim, né? E, e quando a gente começa a encontrar aquilo que a gente está em busca, e enquanto a gente está em busca, a gente não sabe exatamente o que é que a gente está em busca. Às vezes a gente acha que é Deus, às vezes a gente acha que é a si mesmo, às vezes a gente acha que é algo que o meu eu superior, enfim. Quando a gente começa a encontrar isso, é realmente um processo muito incrível, né? Então a busca começa a cessar, né? Porque a gente começa a encontrar aqui agora aquilo que a gente teve anos buscando. É um grande alívio, né? É, é uma lindeza esse processo, assim, né? Uma lindeza. Então, a parte da tarde a gente vai explorar a experiência direta, né? Dessa descoberta da consciência que nós somos. E a parte da noite, né? Nesse retiro online, na parte da noite a gente vai então abrir para dúvidas e compartilhar dicas, né? Das nossas próprias vivências, né? Como que a gente pode ir maturando isso no nosso dia a dia. Então, tá aí o convite aí, se for sentir, né, que é o teu momento para isso, porque a gente precisa de uma certa prontidão para mergulhar na simplicidade dessa mensagem, né? É extremamente simples, é extremamente óbvio, mas a mente não vê, né? Enquanto a gente está muito apegado ao fluxo mental de pensamentos, à nossa história pessoal, a gente não abre esse espaço para que essa simples mensagem possa chegar no nosso coração. Então, se tu sente que essa prontidão está aí, essa é uma grande oportunidade de dar um grande salto aí no teu processo de autoconhecimento. E então o convite tu pode acessar a página, que é www.meditaçãozero.com.br/retiro. Aí está a programação descrita direitinho, dá para fazer a inscrição ali pela página. E vai ser domingo agora, dia 2 de agosto. Beleza?